E se eu te dissesse que o mundo antes do dilúvio era muito mais parecido com o nosso do que você imagina? Não era um cenário primitivo, feito de cavernas e grunhidos. Era uma sociedade viva, movimentada, cheia de arte, invenções, cultura e progresso. Mas, por trás de tudo isso, havia um silêncio ensurdecedor. Um silêncio espiritual. Um vazio disfarçado de sucesso. As pessoas viviam como se Deus fosse apenas uma lenda do passado. Os negócios cresciam. As famílias se multiplicavam. As cidades floresciam. Mas a fé morria. Um mundo inteiro, em ritmo acelerado, correndo para o abismo, e ninguém percebia. Essa história não é só sobre um homem construindo uma arca. É sobre uma humanidade que preferiu ignorar os sinais, que se acostumou com a maldade, que normalizou a injustiça, que virou as costas para Deus e seguiu como se tudo fosse eterno. E no meio desse mundo, havia um homem diferente. Um homem que andava na contramão. Um homem que ousou ouvir a voz de Deus quando todo mundo só escutava a si mesmo. O dilúvio não começou com chuva. Começou com escolhas. Começou com corações endurecidos. Começou quando a humanidade decidiu viver sem Deus. Essa história é mais do que antiga. Ela é atual. Porque, talvez, estejamos vivendo dias parecidos com os de Noé. Dias em que a verdade é zombada, a fé é ridicularizada e a voz de Deus é ignorada. Mas ainda há tempo. Ainda há um chamado. Ainda há um convite para despertar. Hoje, você vai ouvir uma história esquecida por muitos, mas que talvez seja a mais urgente para os nossos dias. Fica comigo até o fim, porque essa não é apenas a história de Noé. É a nossa. À primeira vista, tudo parecia normal. As pessoas estavam trabalhando, criando filhos, casando, plantando, construindo, tocando músicas nas praças. Mas algo havia mudado. Algo invisível estava se espalhando, silenciosamente. Era a corrupção do coração. Ninguém mais se escandalizava com o mal. A violência deixou de ser exceção, virou parte do cotidiano. Injustiças aconteciam diante de todos, mas ninguém se importava. Havia gritos que ninguém mais ouvia. Havia dor que ninguém mais via. As famílias continuavam passando seus ofícios de geração em geração. Os filhos de Jabal lidando com rebanhos, os descendentes de Tubal-Caim moldando metais com habilidade. Mas, junto com os ofícios, passavam também o desprezo por Deus. O pecado se tornou cultura. A impiedade se tornou herança. Não era uma maldade escancarada, era uma indiferença disfarçada. O povo sabia que Deus existia, mas escolheram ignorá-lo. Preferiram seguir seus próprios caminhos, seus desejos, seus prazeres. A consciência foi sendo cauterizada, a alma anestesiada, e os que ainda temiam a Deus se calaram, por medo, por vergonha, ou por estarem cansados de não serem ouvidos. Havia silêncio onde deveria haver clamor. O que Deus via do céu não era o que os homens viam da terra. Eles enxergavam beleza, sucesso, progresso. Deus enxergava a escuridão. O mundo estava se enchendo de trevas. Mas não eram trevas físicas, eram espirituais. E essas são as mais perigosas, porque elas não gritam, elas sussurram. Elas se infiltram devagar, como veneno lento. A civilização havia crescido, mas o coração havia apodrecido. E quando o mal se torna invisível, ele se torna ainda mais mortal. Deus, em sua paciência, continuava observando, mas o tempo estava correndo, e o coração humano estava cada vez mais longe do Criador. Foi nesse cenário de silêncio espiritual que eles surgiram, os gigantes, homens de presença marcante, admirados, temidos, seguidos. A Bíblia os chama de valentes, varões de fama. Eram líderes, influenciadores, figuras públicas poderosas, mas por trás da força e da fama havia algo sombrio. Esses gigantes não eram monstros mitológicos com 3 metros de altura. Eram seres humanos reais, mas com uma origem corrompida. A união entre os filhos de Deus, seres espirituais que abandonaram seu lugar, e as filhas dos homens gerou uma geração híbrida, poderosa, mas deformada moralmente.
Uma elite que se tornou o símbolo da decadência. Eles usavam sua influência para espalhar o mal. Promoviam um estilo de vida onde Deus não tinha espaço. Eram ricos, famosos, admirados, mas vazios de temor. Eram homens fortes por fora, mas podres por dentro. O povo seguia cegamente. Eles ditavam padrões, comportamentos, valores. Eram aplaudidos, imitados, celebrados. Mas cada passo que davam levava a sociedade para mais longe da presença de Deus. O mundo passou a girar em torno do poder, da fama e da dominação. A cultura da força substituiu a cultura da fé. A aparência substituiu a essência. E os gigantes, com sua influência esmagadora, apagaram os últimos traços de sensibilidade espiritual que ainda restavam. Eles eram tudo o que o mundo aplaudia e tudo o que Deus rejeitava. Tinham voz, palco e prestígio, mas seus pés estavam firmados na corrupção. Com os nefilis no controle, a sociedade se entregou completamente à decadência. O mal deixou de ser escondido, passou a ser exaltado. E Deus viu até onde a humanidade havia caído. Viu quem liderava, viu quem seguia, e começou a preparar algo. Não uma punição por raiva, mas uma resposta à injustiça. Porque onde o homem enaltece o mal, Deus se levanta com justiça. No meio de uma geração corrompida, Deus encontrou alguém. Um homem comum, mas com um coração diferente. Noé, ele não era perfeito. Tinha falhas, dúvidas, limitações. Mas havia algo nele que já não se via em mais ninguém. Um coração sensível à voz de Deus. Enquanto todos seguiam a correnteza da perdição, Noé andava na contramão. Ele não se encaixava. Não ria das mesmas piadas. Não aplaudia os mesmos ídolos. Não se dobrava aos gigantes do seu tempo. E Deus viu a sinceridade, viu a obediência, viu que, mesmo em meio à podridão, Noé ainda acreditava, ainda ouvia, ainda respeitava a presença divina. Foi para ele que Deus revelou um plano impensável: construir uma arca, uma embarcação enorme, em terra seca, sob um céu azul, diante de uma geração que nunca havia visto uma gota de chuva cair dos céus. Imagine o peso disso, a zombaria, a solidão, o escárnio. Noé passou a ser chamado de louco, de fanático, de ultrapassado. Mas ele não parou, porque ele tinha algo que ninguém mais tinha: direção divina. Deus anunciou: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, seus dias serão 120 anos. Isso não era apenas um aviso. Era misericórdia. Era tempo. Era chance. Noé não apenas construiu. Ele pregou. Ele avisou. Ele clamou. Mas ninguém o levou a sério. O som do martelo batendo na madeira da arca era também o som de um último chamado ecoando na terra. Noé era só um homem, mas carregava dentro de si uma promessa. Enquanto todos ignoravam, ele obedecia. Enquanto todos zombavam, ele perseverava. E foi por causa da fé de um homem que a humanidade teve uma nova chance. Deus não procura multidões. Ele procura corações. E naquele tempo, ele encontrou Noé. Enquanto a arca crescia, dia após dia, o mundo seguia como se nada estivesse acontecendo. O martelar constante de Noé era como um eco incômodo no fundo da consciência coletiva, mas ninguém queria parar para ouvir. As pessoas estavam ocupadas demais vivendo. Casavam-se, negociavam, construíam, festas, celebrações, mercados movimentados. A vida seguia seu curso, como se fosse eterna. E o som da madeira sendo cortada, ajustada, selada, era apenas parte do ambiente. Noé não era só um construtor, era um pregador. Durante os 120 anos, ele falou. A cada estaca fixada, havia um apelo. A cada viga erguida, um alerta. Mas a geração deles já havia decidido. Não queriam ouvir. A imagem da arca, gigantesca, tomando forma dia após dia, deveria ter feito o povo refletir. Era visível demais para ser ignorada. Era grande demais para ser só um capricho. Mas o coração humano é capaz de se acostumar com tudo, até com o absurdo. A fé de Noé se tornou escândalo para muitos.
Para outros, piada. Ele se tornou o louco da arca. Aos olhos da sociedade, nada nele fazia sentido. Mas, para Deus, fazia todo o sentido. O contraste era gritante. De um lado, um homem construindo algo para salvar. Do outro, uma humanidade correndo atrás do próprio prazer, cegamente. Era como se o mundo estivesse anestesiado, não por ignorância, mas por escolha. Deus estava dando tempo. Estava esperando. Mas o tempo da graça não dura para sempre. O que aquela geração não percebeu é que toda vez que rejeitavam Noé, estavam rejeitando a última oportunidade. Eles riam da arca como se ela fosse inútil. Mal sabiam que, em breve, ela seria a única coisa que restaria. Porque a fé que o mundo despreza muitas vezes, a única coisa que salva. 7 dias. Foi esse o último aviso. Deus falou com Noé e disse: ainda por 7 dias farei chover sobre a terra. Era o som final da misericórdia, a última contagem regressiva. Mas ninguém ouviu. Então, algo extraordinário aconteceu. Animais começaram a aparecer. Sozinhos. Em pares. Em silêncio. Leões, pássaros, elefantes, serpentes, ovelhas, 2 a 2, entrando na arca com uma ordem sobrenatural. Nenhum homem os conduzia. Nenhuma cerca os cercava. Eles simplesmente obedeciam a uma voz que os humanos não queriam mais escutar. Aquilo deveria ter despertado o mundo. Era impossível ignorar. Um espetáculo vivo diante de todos. Mas os olhos estavam cegos. Os corações, duros. Alguns observaram com curiosidade. Outros riram. E muitos simplesmente continuaram suas rotinas, como se nada estivesse acontecendo. Noé terminou os últimos detalhes. A arca estava pronta. Os animais estavam dentro. Sua família também. Então, a porta foi fechada. Mas não por Noé. Foi Deus quem fechou a porta. Esse é um dos momentos mais solenes de toda a história. Porque quando Deus fecha uma porta, ninguém mais pode abrir. Aquela não era apenas uma entrada de madeira. Era a linha entre o tempo da graça e o início do juízo. Lá fora, tudo ainda parecia igual. Céu azul, vento leve, crianças brincando, comércios abertos. Mas espiritualmente, já era tarde demais. A porta selada falava por si só. O tempo havia acabado. A última oportunidade havia passado. E esse é o alerta que ecoa até hoje. Porque a misericórdia de Deus é imensa, mas ela tem um limite. E quando Ele decide fechar a porta, não é por crueldade. É porque a graça já esperou demais. O silêncio depois do fechamento foi o som mais pesado da história. A fé foi encerrada dentro. E o mundo, do lado de fora. Então, a primeira gota caiu. Pequena, tímida. Depois outra. E outra. Até que o céu, que por tanto tempo foi azul, se transformou num abismo cinza. As nuvens se romperam. O som da chuva, no começo, parecia apenas um incômodo. Mas em poucos minutos, se tornou um rugido. As fontes do abismo se abriram. A terra começou a cuspir água de baixo para cima. O céu despejava rios sobre rios. E a humanidade, pela primeira vez, percebeu que aquilo que Noé dizia era verdade. O desespero tomou conta. Homens correram. Mulheres gritaram. Famílias tentavam alcançar a arca. Mas a porta já estava selada. Já era tarde. Não foi apenas um desastre natural. Foi um julgamento. Não era só água. Era justiça líquida. Cada gota que caía carregava o peso de anos de zombaria, desprezo e rejeição à voz de Deus. Dentro da arca, o som era outro. Lá dentro havia silêncio. Havia lágrimas. Havia temor. Noé e sua família não celebravam a chuva. Choravam. Choravam pelas vidas perdidas. Pelos gritos que vinham de fora. Pelo mundo que havia escolhido morrer. O nível da água subia. Casas desapareceram. Cidades foram engolidas. Montanhas sumiram. A terra inteira foi submersa. Tudo o que havia sido construído, desfeito. Tudo o que foi ignorado, agora clamava. E o choro das águas cobriu o mundo. Não havia mais som de festa, nem de comércio,
nem de música. Só a chuva, só o lamento. O dilúvio não foi apenas o fim da humanidade, foi o fim da ilusão de que se pode viver sem Deus para sempre. Lá fora, tudo foi silenciado. Lá dentro, a arca se tornou o único abrigo, a única resposta, a única chance. E foi nesse contraste brutal que a humanidade descobriu que o juízo de Deus não falha. Ele vem, e quando vem, é completo. Depois da tempestade, veio o silêncio. Por meses, Noé e sua família viveram confinados dentro da arca, cercados por um mar sem fim. A água era tudo o que viam, um vasto oceano que apagou tudo o que conheciam. Imagine o peso daquela espera. Dias que se transformam em semanas, semanas que viram meses, sem saber quando ou se a terra seca voltaria a aparecer. Sem amigos, sem vizinhos, sem suas familiares. Apenas o bater da chuva, o farfalhar das asas dos animais e o sussurrar do vento contra a madeira. Noé não podia reconstruir, não podia plantar, não podia planejar. Tudo estava em pausa. A vida que eles conheciam havia sido apagada. Mas dentro daquele espaço limitado, havia algo maior do que a desesperança. Havia fé. Foi a fé que sustentou aquela família. A fé de que Deus cumpriria sua promessa. A fé de que aquele isolamento era temporário. A fé de que, mesmo no silêncio, Deus estava presente. Eles enfrentaram o desconhecido juntos. Suportaram o medo, a angústia e a solidão com a esperança firme no coração. A arca não era apenas um barco. Era um santuário, um lugar onde a misericórdia de Deus se manifestava de forma tangível. Enquanto o mundo fora da arca era um deserto submerso, dentro dela a vida persistia. Cada respiração era um testemunho da graça divina. Noé e sua família sabiam que não tinham apenas sobrevivido a uma tempestade física, tinham passado por um teste espiritual. E mesmo sem ver terra, mesmo sem ouvir vozes humanas, continuaram confiando. Porque a fé não precisa de provas. Ela floresce no silêncio, cresce na espera e se fortalece na incerteza. Naquele barco flutuante sobre o nada, a humanidade estava renascendo. E a esperança, embora silenciosa, era mais forte do que nunca. Quando a arca finalmente repousou sobre a terra seca, o mundo parecia novo. Ao mesmo tempo, profundamente marcado pelo que havia passado. Noé não correu para reconstruir cidades ou planejar negócios. A primeira coisa que ele fez foi erguer um altar, um gesto de gratidão e adoração que falava mais que 1000 palavras. Aquele altar não era apenas um símbolo de vitória, mas um memorial do peso da misericórdia de Deus. Um reconhecimento de que eles não sobreviveram por mérito próprio, mas por obediência e fé. Noé entendeu que sua missão não era apenas salvar sua família, mas recomeçar a história da humanidade com um propósito maior: adorar, honrar e confiar no Criador. A nova era que começava era marcada pela esperança, pela fé renovada e pela responsabilidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Noé e seus descendentes tinham a chance de reconstruir não só cidades, mas corações, de viver uma vida diferente, pautada na presença divina que antes foi ignorada. Essa história nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre um caminho para a restauração. Que a obediência, mesmo quando incompreendida pelo mundo, abre portas para um novo começo. E talvez hoje, em meio às tempestades da vida, Deus esteja chamando você, assim como chamou Noé, a ouvir, a obedecer, a confiar no invisível. Porque uma só pessoa sensível à voz de Deus pode ser a diferença entre o fim e um recomeço. Se essa história tocou seu coração, se ela despertou algo em você, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que tocam a alma, que fortalecem a fé e que trazem esperança para dias difíceis. Aqui, juntos, vamos descobrir o poder da fé, o valor da obediência e a beleza de um novo começo. Clique em inscrever-se e venha caminhar nessa jornada de fé comigo. Você não está sozinho.